graça e a paz do nosso Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 18. Salmo de número 18. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha e a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu santo templo, ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então, a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador. Da sua boca, dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob seus pés a densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. Do esplendor de diante dele havia as densas nuvens. Do esplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor dos céus. O Altíssimo levantou a sua voz, e houve granizo e brasas do fogo. Despediu as suas setas, e espalhou os meus inimigos. Multiplicou os seus raios, e os desbaratou. Então se viu o leito das águas, e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo louso ou pelo iroso refolgar das tuas narinas. Até aí. Vamos cantar o hino de louvor a Deus. Vamos cantar o hino de número 14. Hino de número 14. Nosso
Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor hoje e hoje, tributemos todos nós, filhos santos de louvor, se louvarem alta voz, hoje e hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre exaltado. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Igreja, pode sentar. Eu peço ao nosso irmão presbítero Alexandre, por favor, faça a oração inicial neste momento. Isso. Deus, eterno Pai, louvado seja o teu nome. Te agradecemos porque o Senhor é muito bondoso e nos permitiu estar hoje pela manhã aqui na tua casa para ouvir a tua palavra e aprender mais de ti. Te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado todos esses dias, meu Pai. Te agradecemos porque nós temos a liberdade de poder pregar o teu evangelho, Deus. Peço, meu Pai, que o Senhor esteja aceitando esse momento de meditação, que o Senhor esteja abençoando a vida do teu servo pastor, para que ele possa ministrar a tua palavra com o auxílio do teu Santo Espírito aos nossos corações. E nos ajude, meu Deus, a cada dia mais permanecer firme nos teus caminhos, fazer o melhor para nós, meu Pai, porque sabemos que o Senhor sempre tem o melhor para nós. Te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Eu peço para os irmãos acompanhar a leitura que farei. Lucas, capítulo 15, dos 10 primeiros versículos. Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, vai à casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos orar? Pai do céu, eu te agradeço por esta manhã na tua casa e peço que neste momento o Senhor nos edifique com a tua palavra. Tem misericórdia da minha vida, abençoa os meus irmãos, Senhor. É no nome de Cristo que eu oro e te rendo graças. Amém. Meus irmãos, a questão aqui, quando Lucas escreve este trecho, esta narrativa, ele fala a respeito de 3 momentos, sendo que um deles nós não lemos, que é do filho pródigo. Note que Lucas, ele narra aquilo que Jesus estava mostrando para aqueles que os estavam ouvindo, mas principalmente para alguns
fariseus que estavam vendo o que estava acontecendo e começaram então a comentarem entre si, a reclamarem e, como diz o texto, a murmurarem entre si, indignados com a atitude de Jesus. E qual era a atitude de Jesus? Está claro que no versículo 1, Jesus ele recebe publicanos e pecadores para o ouvir. Palavras publicanos e pecadores para nós parece ser algo um tanto quanto trivial ou um tanto quanto sem nenhum agravante, podemos dizer assim, né? Mas para a cultura judaica existia duas classes que eles extremamente reputavam ou colocavam de lado. Qual eram elas? Bem, duas classes dentro da sociedade religiosa judaica que os judeus eles não tinham nem qualquer simpatia ou qualquer proximidade. A primeira delas eram os publicanos. Quem eram esses publicanos? Publicanos, eles eram judeus que trabalhavam a serviço do Império Romano. Eles eram cobradores de impostos. Para os judeus, portanto, os publicanos eram considerados como traidores, como homens sem nenhum tipo de escrúpulo. E, na verdade, nós temos um exemplo disso, né? Nós temos o exemplo, né, daquele que Jesus chama ele e ele diz: não, Senhor, eu vou restituir 7 vezes aquilo que eu roubei. Ou seja, ele era um publicano como qualquer outro publicano que, além de cobrar o imposto dos seus próprios compatriotas a serviço do Império Romano, ele cobrava muito a mais do que era exigido pelo Império Romano, onde eles embolsavam uma outra parte, né? E eles eram conhecidos por essas práticas, de corruptos mesmo, homens corruptos, sem nenhum escrúpulo. E pecadores, ora, quem são esses pecadores? Pecadores, eles eram judeus que não tinham o mínimo escrúpulo com sua vida em termos de relacionamento com Deus, assim como os publicanos. Os pecadores, eles tinham um comportamento moral extremamente deplorável. Eram homens que tinham relacionamento com várias mulheres, vida extremamente licenciosa. Eram homens que se embriagavam, eram homens que viviam em orgias, eram homens que também tinham um comportamento corrupto. Muitos deles eram ladrões, muitos deles, eles até, como podemos dizer assim, aplicavam até golpes nos seus próprios compatriotas, né? Eram pessoas que viviam na comunidade ali daquela região e as pessoas sabiam que o comportamento deles era um comportamento totalmente imoral. Portanto, eram duas classes extremamente desprezíveis dentro da vida religiosa ou da sociedade judaica. E podemos entender pecadores também, no meio desses pecadores, mulheres de comportamento moral duvidoso, não só homens, mas também mulheres. Então era gente considerada pelos judeus, no meio deles, gente da pior espécie que pudesse existir. Mas é interessante que estas pessoas, elas se aproximaram de Jesus para o ouvir. Note o termo. Eles se aproximaram de Jesus para ouvir. Isso é um sinal de que esses homens, eles entendiam ou tinham o senso de que Jesus era diferente dos demais, daqueles rabinos ou rabis ou mestres da lei. Ele era diferente daqueles, porque Jesus ele não
fazia acepção de pessoas. Jesus, ele não separava as pessoas, ao contrário, Jesus trazia ou buscava trazer ou atrair as pessoas para si. E isso incomodava demais os fariseus. Os fariseus, que eram homens legalistas, eram homens que achavam que, por serem homens conhecidos da lei, doutos da lei, eles também, ao mesmo tempo, tentavam mostrar para as pessoas que eles eram pessoas diferentes. O próprio Jesus diz que os fariseus, eles oravam 3 vezes ao dia, ia nas praças ali mostrar-se com suas vestimentas, com seus aparatos religiosos, para mostrar ao povo: ó, tá vendo como eu sou uma pessoa que busco ter um relacionamento com Deus, tá vendo que eu sou uma pessoa religiosa, tá vendo que eu sou uma pessoa que busca cumprir as leis do Antigo Testamento. E a questão toda é que os fariseus, muitos deles, eles se achavam superiores espiritualmente aos demais da sociedade judaica. Essa é a razão pela qual os fariseus, eles murmuravam entre eles, por causa do comportamento de Jesus. Porque Jesus, ele, como eu disse, ele buscava atrair as pessoas, independentemente de quem quer que fosse. Porque o próprio Jesus mesmo disse que os doentes é que precisam de médico e não sãos. E Jesus diz que ele veio para salvar os pecadores. Ele não veio para julgar. A sua primeira vinda é uma vinda no sentido de remissão, no sentido de resgate, no sentido de perdão, no sentido de restauração. Essa é a primeira vinda de Cristo. E ele mesmo, então, mostra isso quando ele, aqui, Lucas, narra que essas pessoas, consideradas rejeitadas pela sociedade judaica da época, e principalmente pelos religiosos, os fariseus, essas pessoas se aproximavam de Jesus e Jesus não as repelia. E quando Jesus, então, ele vê os fariseus murmurando, dizendo: olha, que mestre é esse que recebe pecadores e come com eles? O comer com eles significa que Jesus eles se aproximavam de Jesus e Jesus se aproximava deles num relacionamento. Que comer para a cultura judaica significa que quando alguém era convidado para casa para comer, para participar da mesa das refeições, significava um grau de proximidade muito grande, de familiaridade, no sentido de buscar ter comunhão, se relacionar de uma maneira um pouco mais profunda. E Jesus, percebendo o comportamento dos fariseus, Jesus então fala de 3 parábolas. Fala a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Note que estas 3 parábolas falam sobre uma comunhão ou uma unidade quebrada. Nós lemos as 2 primeiras. Não falamos, ou não dará tempo para nós comentarmos a 3ª, mas as 2 primeiras eu quero tratar com vocês para mostrar o que Jesus quer ensinar com isso. A parábola da ovelha perdida mostra que um pastor, ele tinha 100 ovelhas e de repente uma delas se perde. Então existe uma unidade quebrada de 100. Um conjunto de 100, uma se perde, existe uma unidade quebrada aí. E então diz que este pastor vai buscar esta ovelha, deixando as 99. Jesus está mostrando que aquela ovelha que se perdeu,
ela tem tanto valor quanto as 99 que permaneceram com ele. Porque alguém poderia dizer assim: ele já tem 100, uma a mais, uma a menos, qual diferença vai fazer? Ou qual diferença faz? Ou seja, de 100, se perde uma, é 1%. 1%. Fração insignificante. Mas veja que Jesus mostra que este pastor, ele considera esta ovelha perdida, o valor dela tão significativo quanto as 99 que ficaram. E Jesus está mostrando para aqueles fariseus que as 99 que ficaram, elas se consideravam melhores do que aquela que se perdeu, porque ele mesmo diz que, no versículo 6, quando ele acha a ovelha, o pastor, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E ele complementa o ensino dizendo: assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou seja, Jesus está mostrando que aqueles fariseus que condenavam Jesus, por Jesus falar com pecadores, falar com publicanos, gente da pior espécie, eles se achavam melhores do que aqueles. E Jesus está mostrando ao contrário, que o melhor é aquele que entende que ele precisa se arrepender dos seus pecados, e não aquele que acha que só porque está na igreja ou vive uma vida religiosa, está tudo bem com ele. É isso que Jesus está ensinando aqui. Ou seja, esta ovelha que se perde, ela então quebra a unidade da qual Deus estabeleceu com o homem, no seguinte, que Deus, ele criou o homem para que o homem vivesse eternamente junto com o seu Criador, mas o homem, por pecar, ele quebra essa relação. Deus poderia muito bem deixá-lo à mercê do seu próprio destino, mas Jesus diz que Deus não trabalha dessa maneira, que Deus vai em busca do pecador para trazê-lo de volta e compor então assim o que? A unidade que foi quebrada. As 99 se acham melhores do que aquela que se perdeu. E Jesus está mostrando que essas 99, elas não se arrependeram, porque elas entendem que só porque elas estão ali com o pastor, entendem que elas não precisam de arrependimento, que elas não precisam de regeneração, que elas não precisam de transformação, que elas não precisam de absolutamente nada, porque elas ficaram ali, enquanto a outra não. A outra ovelha desgarrada, essa daí está fora do nosso grupo. E isso que Jesus está mostrando. E ele está mostrando para aqueles fariseus que faziam acepção de pessoas, de que Deus, ele ama de maneira indistintiva. Entretanto, diz que há muito mais júbilo quando um pecador se arrepende. Por quê? Porque é nesse sentido que veio Jesus para este mundo, para trazer-nos o perdão dos pecados. E quando o homem responde positivamente pelo chamado de Deus,
através da vocação eficaz, do chamado eficaz de Deus. Isso é motivo de grande alegria, porque aquilo que estava quebrado em termos de unidade é restaurado. A parábola da dracma perdida é o mesmo significado da parábola da ovelha perdida. Só que na dracma perdida, Jesus usa a figura da mulher. Uma mulher que tinha 10 dracmas. O que significa dracma? Dracma é a unidade de medida monetária relativa ou similar a um dia de trabalho. É a mesma unidade monetária do denário. Então, quando alguém trabalhava, ele recebia uma dracma ou um denário, que era o valor ou o preço de um dia de trabalho. Então mostra que essa mulher tinha 10 dracmas, um valor considerável, de 10 dias de trabalho, um salário de 10 dias de trabalho. E novamente a unidade se quebra, onde agora ela perde uma destas dracmas. Só que Jesus ele usa de uma maneira interessante aqui, no sentido da mulher, diferentemente do pastor, do homem. Jesus quer deixar muito claro como Deus trabalha no coração do pecador. E ele coloca aqui que a partir do momento que ela percebe que ela perdeu essa moeda, ela acende uma vela ou uma lamparina, ela varre a casa e a procura de que maneira? Diligentemente até encontrá-la. Não pura e simplesmente vai lá, pega a moeda e traz, como diz aqui, que ele vai, pastor, em busca da que se perdeu até encontrá-la. No exemplo da dracma, Jesus mostra que a mulher, ela trabalha de maneira diligente. Então esse resgate não é um resgate, por exemplo, como se alguém sentiu que perdeu, ele procura e diz, uma hora eu acho. Não. Se ele não acha naquele momento, ele pensa consigo, uma hora eu acho. Não, não é isso. Ele continua procurando e procurando e procurando até encontrá-la. O que Jesus está mostrando para estes homens fariseus, que se achavam melhores do que os pecadores, porque eles achavam que não precisavam de arrependimento. O que Jesus quer mostrar para eles é que Deus ele trabalha de uma maneira constante e incessante no coração do homem, produzindo nesse homem o necessário para que esse homem venha a novamente estar unido com o seu Criador. Não por simplesmente uma ação, mas é um trabalho constante para que esse homem ele seja novamente unido ao seu Criador e permaneça unido com Ele. O que Jesus está mostrando é o propósito pelo qual Ele veio ao mundo, para trazer vida eterna, arrependimento, salvação, transformação, regeneração, nova vida. Jesus não veio fundar uma religião, Jesus não veio fundar uma denominação. Jesus ele veio para trazer o pecador que está perdido de volta aos braços do seu Criador, reconectar
conectá-lo numa relação eterna, onde agora aquilo que o pecado havia separado, o próprio Deus, Ele trabalha no sentido de trazer este homem de volta para Ele. E Jesus está mostrando que para Deus não há pior nem melhor. Para Deus não há pior nem melhor. E é por isso então que ele diz da alegria no céu quando um pecador se arrepende. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus, que o homem se arrependa dos seus pecados. E é por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez você esteja pensando aqui nesta manhã: minha vida não tem jeito mais. Como não? Talvez você esteja nesta manhã aqui e a sua vida está longe de Deus. Talvez você esteja aqui nesta manhã e você possa estar pensando assim: mas eu já sou crente, eu não preciso disso. Não. O que Jesus está mostrando aqui é que Deus, Ele enviou o seu Filho ao mundo para que os nossos pecados fossem pagos, justificados, e para que nós nos arrependêssemos dos nossos pecados e vivêssemos uma vida de arrependimento. Quer você esteja na igreja, quer você esteja fora da igreja, quer você esteja pensando que a sua vida não tem mais jeito. Ao contrário, talvez esta manhã Deus está como este pastor e como esta mulher, diligentemente trabalhando no seu coração para trazer você de volta para Ele. E veja, há maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que Deus provoque e promova no nosso coração genuíno arrependimento. Amém. Vamos nos separar em sala, né, Paulo? Vamos lá.